Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desejo que você tenha uma excelente semana aí, que Deus abençoe a sua caminhada. Rapaziada, eu quero trazer duas declarações aqui, uma de São Marcos e uma de Paulo Serdã, presidente de honra da Mancha Verde, presidente da Escola de Samba Mancha Verde, que por muitas vezes, inclusive, a torcida critica porque ele age ali no calor da emoção em algumas situações. Mas esse pós-jogo contra o Flamengo, ele trouxe algumas palavras, assim como eu fiz o meu pós-jogo aqui, com o coração à flor da pele, com a emoção falando muito mais do que a razão, e eu concordo plenamente. Então eu quero começar com as palavras de Paulinho Serdã. Ele diz assim, mais ou menos o que falamos bateu, né, no pós-jogo de ontem, do jogo vergonhoso que o Palmeiras fez contra o Flamengo, contra o mistão do Flamengo. 15 dias treinando e nada diferente. Nada diferente taticamente. Vocês têm noção que foram 2 semanas de treinamento e o Palmeiras não aplicou nada diferente taticamente? E aí o Gomes, na entrevista, disse que faltou concentração. Realmente faltou concentração, mas como assim? 15 dias, 2 semanas concentrados para essa partida e faltou concentração? Meu amigo, se você ao iniciar essa semana errar no seu serviço, vai falar pro seu chefe que faltou concentração. Se você errar, cometer um erro grotesco que vá atrapalhar no decorrer do projeto da sua empresa ou da sua vida pessoal, você vai falar que faltou concentração. Só observando, o problema não está na fala do Gustavo Gomes, e sim na atitude dos jogadores do Palmeiras, que sim, faltou concentração. E aí, quando a gente fala de concentração, é muito mais do que estar concentrado para aquela partida, e sim, estar concentrado em jogar pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu não vejo alguns jogadores, sim, como falamos ontem, tem o Everton, tem o Gomes, tem o Dudu, tem o Danilo, tem o Patrick de Paula, desculpa, esqueci de alguns jogadores aqui, tem muitos jogadores não só concentrados, como que dão a vida pelo nosso clube. Não é que ninguém presta, não é isso, mas tem muitos ali que nem sabem por que vestem a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, ou até mesmo porque já deu o seu fim. Para mim, fim de ciclo. Paulinho Serdã fala assim, e mais uma vez o Scarpa terminou de lateral e o Dudu de meia, sendo que o Dudu é atacante, acabou de meia, e o Scarpa que é meia, agora joga como ponta e também terminou o jogo como lateral. O que ele quer dizer com isso? Que taticamente o Palmeiras está perdido. O Palmeiras parece um catado em campo de um técnico muito bom, mas que se perde quando tem muito tempo para treinar. Pelo menos é o que parece. Aí ele diz que falar de Marcos Rocha, Luan, Breno, Luiz Adriano é chover no molhado. Tá errado o Paulinho Serdã nesse caso? É chover no molhado, rapaziada. Quantas vezes nós vamos ter que lembrar do Luiz Adriano? Porque o Luiz Adriano era um cara muito decisivo. Ele fez gol na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, fez gol na semifinal da Copa do Brasil contra o América, acho que foi contra o América. Fez gol na semifinal contra o River na Argentina. Nossa, ele foi muito decisivo. Ele foi muito decisivo. A tríplice coroa que a gente tem aqui, ó, dá uma olhada, né? Tem uma coroa, ó, tríplice coroa. Ela jamais será esquecida, mas a gente não pode usar isso de muleta. Se fosse para ter jogador jogando atualmente com passado, mesmo que seja um passado recente, um monte de jogador aí não tinha saído. O Ivair estava jogando, o Ademir da Guia estava aí. Vocês entenderam? A gente não precisa de gratidão, não. Eles são muito bem remunerados para isso. Serão sempre lembrados pelo que fizeram, mas o futebol é hoje para amanhã. O passado fica em história, fica em taças, fica em troféus. Isso jamais será esquecido. Mas a gente precisa olhar daqui para frente, rapaziada.
Luiz Adriano, Luan, quanto tempo a gente já tá reclamando e não tem peça de reposição. Aí ele fala, precisamos de reforços, sim, claro, mas precisamos também de vergonha na cara. Perfeito. Precisamos de alguns reforços pontuais, precisamos de reformular o elenco, precisamos, mas também precisamos de vergonha na cara de um time que não ganha do sub-20 do Flamengo, não ganha do titular do Flamengo e não ganha dos reservas do Flamengo ou do mistão do Flamengo. É piada. Ah, mas é só um jogo que vale 3 pontos. Não. Não é só de hoje, é de vários anos. É um jogo que não vale 3, vale 6 pontos. Como eu disse, é sim uma rivalidade. A gente fala, o Flamengo tá forçando rivalidade com o Palmeiras porque não tem rival no Rio. Beleza. Mas em questão de qualidade técnica é Palmeiras e Flamengo que tá rivalizando já faz alguns anos, torcida. E não é porque a gente tem que ganhar deles. Só para satisfazer o ego, o histórico. Não é histórico. É pontuação. Eles são os caras que brigam com nós por títulos. Vocês entenderam o quão importante é um jogo desse? Contra o mistão dos caras. Aí ele fala, estamos longe da qualidade de Flamengo e Atlético. Vale lembrar que perdemos para um misto hoje, com vários jogadores vindo de jogos pelas suas seleções enquanto estávamos descansando. Falta reforços, falta vergonha na cara, mas também falta qualidade tática de quem treina. Foi o que eu falei, eu não passo a mão na cabeça de Abel Ferreira também. Para mim, ele também tem muita culpa nisso, porque quanto mais treina, mais o futebol do Palmeiras parece ficar pobre. E isso é algo que preocupa sim. Por que ele tirou o nosso melhor jogador ontem, que era o Wesley? Por que ele nunca põe o Gabriel Menino, que é o lateral direito da seleção principal, recentemente convocado? Não é mais atualmente, mas foi para principal como lateral direito. Foi para a seleção olímpica como lateral direito, só não jogou porque o Daniel Alves foi convocado com uma das vagas acima de 23 anos. Se temos Marcos Rocha mal e Mike péssimo, por que o Gabriel Menino não joga? Entre outros fatores de substituições mal colocadas, ele mesmo ontem na coletiva admitiu a culpa. Tá sempre admitindo a culpa, mas a gente quer ver evolução. Ou que ele toque na cabeça da rapaziada, que nisso ele é muito bom mesmo, o psicológico dele no mata-mata é incrível, e que ele faça os jogadores do Palmeiras trazer outra medalha dessa, trazer outra taça daquela. Se ganhar a Libertadores, mas não é uma certeza, e o Galo é muito favorito, sem contar que se passarmos do Galo, que já vai ser muito difícil, provavelmente pegaremos o Flamengo numa final. Final de jogo único. É hora de, quem sabe, tirar o tabu? Não, torcedor. Não ache que eu tô cantando vitória, mas para um torcedor que o Campeonato Brasileiro, para mim, é sem chance alguma de título, e sim a garantia de uma taça Libertadores na fase de grupos pro ano que vem, o que me resta é sonhar com a final da Libertadores de 2021, visto que a de 2020 já passou e não dá mais pra gente ficar pensando nela. São Marcos também não deixou barato e falou assim, nosso elenco é vitorioso, competitivo e esforçado, mas paramos no tempo. Isso que eu acabei de falar, vocês entenderam? Não dá mais para pensar na tríplice coroa, não dá mais para pensar na Libertadores de 2020 nesse momento. Precisamos pensar no agora, vendo o amanhã chegar. E o amanhã é Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro, infelizmente, a gente não vai conseguir chegar. Sei que muita gente fica brava quando eu tô falando isso daqui, não é falta de confiança não, é a realidade. Vou continuar torcendo, vou fazer pré-jogo, vou fazer pós-jogo, vou trazer notícias, mas eu não tenho muito... Não tô muito otimista pro Campeonato Brasileiro, vendo que a gente tem 2 adversários que se reforçaram demais e vão melhorar ainda mais a qualidade deles. E o Marcão, então, ele fala, estamos ficando muito atrás de Flamengo e Galo. O que fazer? Sei lá, mas estamos muito previsível e fica difícil. Realmente, nós estamos previsíveis. O nosso esquema tático acabou. Cadê aquele nosso futebol reativo? Nem isso a gente tem praticado. Porque a gente
não dá a bola para o adversário, não fica com a bola e fica um jogo desse de falhas individuais constantes, coisa que não estava acontecendo, porque o sistema defensivo do Palmeiras estava agindo muito. Bom, pessoal, não sei se eu fui um pouco mais devagar, o vídeo já deu mais de 10 minutos, peço desculpas, mas difícil de dormir. O Marcos, num documentário, uma vez ele falou: quando o jogador é apenas profissional, é suave, porque ele perde o jogo, tá de boa, ele ganha o jogo, tá de boa. Muitos jogadores desse elenco do Palmeiras são assim. Só que ele, como torcedor, quando ele perdia, ele ficava umas 2 noites aí em claro. E é o que a gente passa, torcedor, pelo menos eu falo por mim. Eu fico pé da vida, principalmente em jogos como esse. É muita gente mandando mensagem, é uma carga negativa muito grande. Porra, 2 semanas esperando esse jogo pra ser tão ridículo como foi. Então a gente fica chateado, irritado, pé da vida, acaba com a nossa semana. A parte boa é que quando ganha, malandro, é muito difícil de explicar a emoção. E eu quero sim continuar sentindo a emoção de vencer. Que esses títulos conquistados em 2020, que essa tríplice coroa que nós levamos em 2020, não sirva de muleta para daqui para frente, e sim de aprendizado e de querer repetir a dose de gritar é campeão. Tamo junto, família. Um grande abraço, boa semana. Desculpa ter prolongado o vídeo, mas é um pouco... falar um pouquinho sobre essas 2 entrevistas. Entrevistas não, né? Essas 2 postagens de Marcos e Paulo Serdã. E também aproveitar e fazer o meu desabafo aqui, porque tem muita coisa para melhorar.